É por aqui que começamos a análise política da semana com o Luís Paixão Martins, nosso especialista em comunicação política. Boa noite, Luís, bem-vindo. E vamos começar exatamente por esta sondagem. Qual é aqui o dado que surpreende mais, se é que existe algum? Bem, deixa-me arrefecer um bocadinho a temperatura, não é? Porque o tratamento jornalístico dado às sondagens dramatiza muito o que as sondagens nos dizem, não é? Pronto, é só dizer isto. Eu acho que a sondagem tem dois aspectos essenciais, do meu ponto de vista, este barómetro. Os dois dados que nós conhecemos hoje, porque ele vai ser apresentado às fatias e, portanto, vamos conhecer outros dados noutros dias. Mas a opinião das pessoas sobre temas atuais da exatamente. política. Sim. Tem um dado que confirma o comportamento perante a opinião pública do Partido Socialista e da liderança de José Luís Carneiro. É um dado interessante desse ponto de vista e também confirma de algum lado a posição do Chega e do André Ventura, mas sem surpresas. E depois acelera um movimento de queda da percepção desfavorável, da percepção favorável do governo e de Luís Montenegro, não é? Ou seja, o dado onde mexeu mais, o grande vantagem dos barómetros é que são peças que se fazem todos os meses e dá para permitir, são feitos por uma mesma empresa, uma amostra parecida, um questionário parecido e, portanto, nós podemos comparar. Perceber a evolução, exatamente. A evolução é o grande elemento, digamos assim. E, de facto, o grande dado móvel, a grande alteração do mês passado para este e do outro mês para o mês passado é o facto de haver uma queda acentuada, quer em Luís Montenegro, quer na AD. Pronto. Eu hoje, se me permites contar uma pequena história, hoje é um dia de castigo, porque convenho aqui à noite e estive a acompanhar a atualidade política, não é? Para não vir para aqui sem estar atualizado. Não estar atualizado. E, portanto, estive a acompanhar o debate no Parlamento. E o debate do Parlamento mostra esta sondagem. Porquê? O que é que nós tínhamos no Parlamento? Tínhamos o Governo, e o Luís Montenegro até era um papel um pouco secundário, porque provavelmente quis, a defender a proposta legislativa mais impopular dos últimos anos. É difícil nós encontrarmos, até desafio os nossos espectadores a procurarem nas suas recordações quando é que foi a última vez que tivemos uma proposta legislativa tão impopular como esta. Portanto, na altura da Troika... Sim, mas estás a ver há quantos anos é que isso não foi, não é? Há quantos anos é que isso não foi, não é? Será que o António Costa teve alguma proposta legislativa deste género? Se calhar não teve. Uma proposta tão desfavorável, tão negativa, e o Governo a defendê-la, o Partido Socialista e o resto da esquerda a dizerem quais eram os problemas da proposta em função dos interesses dos trabalhadores, digamos assim, que é a maior parte da população, e depois tivemos uma opção muito gira do André Ventura, do Chega, no fundo a preparar-se para votar a favor da proposta, enaltecendo os elementos de benefício, digamos assim, que ele conseguiu introduzir na proposta como se fossem grandes triunfos em relação ao Chega. Isto é digamos, o quebra-nós perfeito, sendo que a nós é Luís Montenegro, não é? Ou seja, tens dos dois lados, não sei como... de tenaz. Os tenaz, não é? Uma de cada lado, e Luís Montenegro completamente, digamos... encurralado, não é? Num movimento legislativo que ele próprio criou, não é? Não se percebe muito bem como é que nasce este tema do pacote laboral, porque a legislação laboral tem 2 ou 3 anos, é 2023. Teve, aliás, os votos de todos os partidos. Não teve votos negativos, acho eu. Teve abstenção do PSD e do Chega. E, portanto, não se percebe onde é que isto nasceu. E o que é verdade é que isto já dura há 2 ou 3 meses. Estas sondagens todas que nós apanhamos são um reflexo dessa indisposição do público, não é? Em relação a este conjunto de medidas e, portanto, de algum modo, isto explica o que acontece. Ou seja, estamos a ter, digamos, de um lado, um governo que está a desgastar-se, que talvez não esteja a fazer aquilo que os portugueses esperam. Ou seja, quando já tenho dito aqui que o governo produz pouca atividade técnica e produz muita atividade doutrinária, não é? E as pessoas estão-se um bocado nas tintas para a revisão da Constituição, não é? Para temas que são mais ideológicos. Isso é a crítica da oposição de que o Governo resolve pouco os problemas dos portugueses concretos. E adopta depois medidas que, no fundo, ocupam muito a agenda mediática. Pois, exatamente, mas que não se traduzem no benefício evidente que são muitas vezes temas impopulares. Para os eleitores. Portanto, o que é que isso explica? Este movimento. Não chegámos a dar a análise específica, mas o Partido Socialista está com 5 pontos de diferença
do Chega e da AD, portanto há uma inversão em relação... Para nós podemos comparar... Essa é a grande diferença até. E se isso muda alguma coisa na tua opinião em relação à última sondagem? Sim. Eu só queria dizer uma coisa que é, eu não considero muitas intenções de voto quando não há eleições próximas, não é? Para ser honesto comigo próprio e com as pessoas, ou seja, quando não há eleições é difícil levar os inquiridos a responder como se houvesse eleições. Portanto, a gente tem que ter algum cuidado nesta apreciação, não é? Em relação às eleições de voto. Mas o que é verdade é que o Partido Socialista tem tido um crescimento paulatino, não é? E a AD tem diminuído, não é? E o que é que acontece? Eu até telefonei ao António Salvador, que é o responsável da equipa que fez a sondagem, a perguntar se já tinha sido o empate técnico, não é? E afinal não, ele diz que continua a existir, mas há uma diferença enorme, não é? Um indicador desse diferencial. Há 5 pontos de diferença entre o Partido Socialista e a AD, quando nas eleições, que é o que nós podemos comparar em relação a isto, nós tivemos a AD destacada do Chega e do PS. Agora o que é que temos? Temos o PS a destacar-se da AD e do Chega. O outro dado, que é o dado das pessoas, dos candidatos a primeiro-ministro, é ainda mais surpreendente, porque é muito difícil um líder da oposição ter melhor imagem, ser apreciado como possível primeiro-ministro melhor do que o primeiro-ministro que está em exercício. É muito raro. Mesmo quando os primeiros ministros... Mas, é o que acontece, e aqui a diferença é muito maior entre Luís Montenegro e José Luís Carneiro. 11 pontos, não é? 11 pontos. Ou seja, nós vivemos... Aqui já entramos fora do... Sim, longe, sim, já não tem... Quer dizer, nós vivemos um período em que José Luís Carneiro teve um crescimento muito importante e agora estamos num período em que Luís Montenegro tem um abaixamento de satisfação muito importante, não é? Digamos, o que se passou deste mês para cá foi, digamos, as pessoas são mais negativas em relação ao papel de Luís Montenegro. E aí entramos na conversa de que é mais de mérito de um... É neste caso, sim, neste caso sim, não é? Vamos falar ainda de outro assunto. Este não entrou propriamente ainda na discussão do dia-a-dia, mas antevejo que isso venha a acontecer a qualquer momento. A privatização da RTP, sugerida pelo Chega, foi de resto manchete de um semanário, penso eu, há 2 semanas. Sim. Primeiro, queria perceber da tua parte, porque é que de vez em quando vem à baila este tema de vender a RTP? Pois, digamos, ele já esteve mais na moda do que está agora, não é? Ou seja, ele já foi, a privatização da RTP, embora não era completa... A última vez que eu ouvi falar assim, de uma forma séria, foi ainda no governo de Passos Coelho. Exatamente. Tinha sido no governo de Durão Barroso e depois no governo de Passos Coelho. Nos 2 programas de governo existe um modelo diferente, que é manter o serviço público com um canal de televisão, os regionais e as rádios, e privatizar um canal, o 2, mas quer dizer, privatizá-lo não como ele está hoje, mas como um canal que fosse comercial. Pronto. Depois, com a Troika, com o argumento da Troika, o governo Passos Coelho desfez essa ideia, transformou-a numa privatização total da RTP, já comandada por Miguel Relvas, não é? Foi naquela altura, aliás... Recordo-me perfeitamente. Isto decorreu durante 1 ano ou 2, este processo. Foi nomeado para a administração da RTP uma pessoa, infelizmente já falecida, o Alberto Ponte, que veio da vida comercial, de uma cervejeira, do mercado, do marketing, não é? Exatamente para dar à RTP um tom de empresa comercial como as outras, mas isso depois acabou. E acabou por... Há 2 campeões, digamos assim, dois triunfadores da luta contra a privatização da RTP nessa altura. Uma pessoa do meio, Francisco Pinto Balsemão, foi, digamos, o grande lobista do setor televisivo, e uma pessoa do próprio governo, Paulo Portas, que votou contra a privatização da RTP no Conselho de Ministros, onde esse assunto foi tratado. E isto é importante dizê-lo, porque foi a última vez que se falou na privatização da RTP. Porquê? Porque de então para cá foram tomadas várias medidas que ajudam a que haja uma certa qualificação no mercado da televisão. Porque o problema da privatização da RTP, como foi na altura muito bem explicado, é que isso punha em causa a vida empresarial e económica dos canais de televisão que já existiam e que existem hoje em dia, não é? E o que é que foi feito? Para já manteve-se a CAV, que é a contribuição, não é? O André Ventura usa 2 argumentos para justificar a privatização da RTP. Um argumento ideológico, diz que as pessoas que lá trabalham já não correspondem à ideia sociológica da nossa sociedade, não é? Como a Constituição, não é? Ou seja, aquilo já tem
muitas pessoas de esquerda e já não tem pessoas do Chega suficientes lá. E depois a questão financeira, diz que os portugueses não podem continuar a contribuir. Mas o que é verdade é que a contribuição dos portugueses é uma taxa chamada CAV, que custa 3 euros por mês, salvo erro, por lar. E é a mesma que se mantém há muito tempo, não é nada de... Realmente é paga na fatura da eletricidade. Sim, exato, as pessoas muitas vezes nem sabem isso. O que é que eu acho que... O que é que aconteceu agora para André Ventura se ter lembrado do tempo? Há digamos, André Ventura pertence a um tipo de organizações políticas que nascem contra o sistema e que, portanto, para eles também a RTP é um sistema como era a Assembleia da República. O que é que acontece? Por exemplo, nos Estados Unidos, no Trump, eles também eram contra os meios das televisões, até que os amigos do Trump começaram a comprar a CBS, agora vão comprar a CNN, o TikTok, etc. Não é? Bom, e o que é que acontece? Acontece que neste momento, digamos, o Chega está a integrar o sistema, também já não diz que a Assembleia da República é fora do sistema, porque eles já têm 51 deputados, e portanto, de algum modo, o que eles querem também é participar no sistema, não é? Em relação à RTP. E há aí, digamos, uma oportunidade de aparecerem mecenas interessados num projeto destes, que são alguns setores, digamos, da Igreja brasileira associados ao Chega, não é? Que normalmente são companhões de ruta do Chega, são financiadores, etc. E que no Brasil têm, aliás, uma grande atividade televisiva, não é? A segunda maior rede de televisão brasileira. É o único potencial interessado no mercado nacional. Haverá interessados também? Não há mesmo, não é? Eu estou, digamos, absolutamente convencido disso. Vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o Observador, que é um grupo empresarial interessante, que tem um meio digital e uma rádio, não tem cabedal para um projeto como a RTP. Não é? Quer dizer, temos de ter noção que aqueles que estão no mercado português que podiam ter algum interesse não têm cabedal para isso, não é? Não têm mesmo. E depois, o mercado de publicidade é relativamente diminuto, tem aliás diminuído, não é? Depende muito como for feito o negócio, não é? Ou seja, se o comprador ficar com uma RTP com o atual peso estrutural da empresa, é de facto pouco viável num médio prazo, se quer que a empresa mas quer dizer, não faz sentido também pensar-se que o governo vai vender a RTP vendendo as antenas e não vendendo a empresa, não é? Podia parti-la, podia ficar uma pequena parte no Estado e outra parte privatizada, como sim, ou seja, fazer uma espécie de RTP má para ficar no Estado e RTP boa para ser vendida. Curiosamente, não era a primeira vez que isso seria feito. O Governo veio esta semana defender uma reestruturação alargada na RTP, com a discussão até do que é o conceito e do que são as obrigações do serviço público. Parece que o Governo já está a alinhar nesta proposta. Não, eu acho que já vinha, não é? Ou seja, eu acho que de algum modo até excepcional que não há uma concertação, embora realmente a declaração, o anúncio de que o Chega estava interessado em fazer uma iniciativa política sobre a posição da RTP, decorre no momento em que há uma série de reuniões entre André Ventura e Luís Montenegro, não é? Portanto, realmente há ali algumas conversas sobre isso. Mas o que o Governo está a fazer agora é uma coisa que faz todo sentido e é muito diferente disso, que é dar mais expressão aos órgãos de comunicação do Estado. Eu sou completamente favorável a esse ponto de vista, ou seja, acho que um país tem a obrigação de ter um conjunto de meios de comunicação, não é? Como tem outras obrigações. É uma coisa mesmo fundamental, do meu ponto de vista, e portanto até me faz um bocado de aflição como às vezes não se financia a Lusa e a RTP, nomeadamente, e não se transforma a Lusa numa coisa diferente do que é, ou seja, como é que não se evolui a Lusa do texto para o audiovisual, por exemplo, é um investimento que seria importante fazer. É um serviço de vídeo, a Lusa. Sim, mas não tem aquela pujança que devia ter. Mas, portanto, eu acho que o Governo está a fazer, nesse aspecto, um caminho certo, muito lento, não é? Mas, apesar de tudo, mais rápido do que fazia o Governo de Dona Costa, que não fez nada, não é? E, nesse aspecto, este Governo está mais preocupado com isso. Eu compreendo que as pessoas possam ter receios de que um serviço de informação
dependente do Estado, seja de algum modo uma coisa manipulada. Mas as pessoas têm que ter noção de que se não forem os contribuintes a apoiar um serviço de informação, nós só vamos ter televisões e serviços de jornais na mão de mecenas, não é? Privados, sim. De privados. Sim, mas não é de privados no sentido de investidores. Porque como é uma atividade que não produz resultados, salvo raras exceções, na prática significa... Pois, significa que as pessoas, quando entram nisto, não entram por razões do negócio. Sim. Entram por razões de afirmação política, não é? Pronto. E, portanto, desse ponto de vista... é uma questão de poder, como sabemos. Sim, exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o Estado faz todo o sentido em investir mais nos meios de comunicação do Estado temos de perceber que esta iniciativa do Chega, se viesse a concretizar-se, ia ter uma expressão enorme exatamente na destruição das empresas de média comunicação do nosso país. Do Estado. Temos poucos minutos para o final. Hoje discutiu-se o pacote laboral no Parlamento. Discussão muito viva, é verdade. Tu há pouco já referiste que foi muito interessante observar aquilo que disse André Ventura. Ele, para já, mantém o suspense. Acreditas que amanhã o Chega vai mesmo Eu acho que ele dar a mão ao Governo? Ele preparou-se para isso, não é? Ou seja, que tudo, quer dizer, então seria extraordinário, depois de tudo aquilo que foi feito hoje. Ele vai conseguir aquilo que quer. Sim, mas é verdade que o Governo consegue aquilo que quer, mas não é o diploma original que saiu da concertação social. Com certeza. Mas quer dizer, o que eu estou a dizer é, o André Ventura hoje cantou, autoelogiou-se, foi hiperbólica em relação às conquistas que a legislação que vai ser aprovada traz em relação aos trabalhadores, não é? 2 ou 3 aspectos em relação a isso. Mas, portanto, seria muito estranho que isso não acontecesse, ou seja, que não fosse aprovado, nem vejo outra maneira em relação a isso. Acho que o Governo está a fazer bem, está com algum cuidado, porque precisa também de ter alguma independência em relação ao Chega para futuras iniciativas. Está a conseguir fazê-lo? Sim, eu acho que o problema do Governo não é ele conseguir ou não conseguir, é que o André Ventura não deixa. Ou seja, o Governo está a tentar ser discreto na sua relação de proximidade com o Chega. O André Ventura não pode ter essa atitude e, portanto, está a procurar mostrar o peso que tem, não é? O Chega tem um elemento fundamental para se perceber, que é, tem 51 deputados, tem um grupo parlamentar muito maior do que já esteve e ainda não se percebeu para quê. Ou seja, ainda não é para fazer coligação, não é para estar no Governo, é para ter influência. Não é? Ou seja, aquela ideia de que o Chega, André Ventura, está a cristalizar como líder da oposição tem a ver também com isso, que é a ideia de que o Chega tem mais peso na oposição, mas não tem nenhum peso na influência do Governo. Portanto, qualquer pequeno triunfo que o Chega tem, aquilo tem de ser promovido muito bem para dar a ideia que o Chega é um partido mais influente, por causa de ter mais deputados. Vamos aguardar pelo dia de amanhã os Pais São Martins. No meu caso é para a semana. Mas aqui no NAU aguardaremos o dia de amanhã, o dia em que se vota no Parlamento, precisamente